Pessoal, boa tarde, tudo bem? Vamos passar aqui a instalação dessa caixa de inspeção, arquivo que foi enviado aí para vocês. É uma caixa de inspeção, né, gente? Geralmente concentra as águas do hidrossanitário do esgoto, né? Que vão sair principalmente, né, das partes aí próximas à cozinha, caixa de gordura, né? E também próximo dos vasos sanitários. Então, aqui na frente, ó. Quando vocês abrirem, inserirem o bloco aqui na barra de propriedades, lá em cima verificar se está ativada a opção colocar na face, senão ela vai ficar de ladinho, né? Se estiver, tentar sempre colocar na face, no plano mesmo de trabalho, né? E o mais alinhado possível com esses dutos, né, saindo dos banheiros. Eu fiz aqui um sistema, é claro, isso é só um exemplo. Vocês podem concentrar num mesmo duto, numa mesma saída, e aí ficaria só uma caixa de inspeção nesse canto aqui, tá? O importante é tentar colocar ela o máximo já alinhada na face, no plano de trabalho, com esse duto principal que sai do vaso sanitário, que é o nosso maior duto, né? Direto para a caixa de inspeção. Aqui na frente também, na área da churrasqueira, nós também vamos colocar, que vai reunir toda essa inspeção aí da nossa cozinha. Poderia ter colocado uma aqui também próximo dela, mas vamos colocar só uma para reunir essas águas, né? Que são águas cinzas, né? Não são águas negras, a gente chama de águas cinzas, as águas aí das pias, né? Que vão ser águas com menos resíduo sólido. Então, nós vamos trazer para cá, ó, lembrem, se vocês não colocarem lá em cima e colocar na face, se aproximarem da superfície da parede, ela será colocada na parede. Queremos colocar na face do piso, né? Lembrando que esse espaço aí do jardim também da grama não vai ser possível se estiver vazio de superfície, né? Então, vamos prever uma para o fundo e uma aqui para frente. Eu acho que é o suficiente porque nós estamos só fazendo um exemplo, tá? Então, vamos colocar ela aqui, uma pertinho aí das pias, para reunir as águas aí das duas pias, da cozinha e da área de churrasqueira, e duas aqui para trás, ou uma, né? Dependendo dos caminhos que vocês tiverem gerados aí para a saída da tubulação de águas do vaso sanitário, tá? Então vejam, o mais alinhado possível com a tubulação, depois nós vamos usar o 3D, o corte, as elevações, para fazer esse alinhamento perfeito, tanto na altura quanto na escala, mas identificando aí o mais próximo do eixo, né, dessa linha tracejada, né, colocar ela bem próximo aí dos dutos de saída. Agora nós vamos usar outras visualizações, tá, para confirmar como é que tá a inclinação desse tubo, né, tem que ter uma certa inclinação, chegando até essa caixa de inspeção, e nós vamos ver se esse sistema ele está todo conectado. Vejam que essa caixa sifonada está conectada na tubulação, tanto é que eu movi ela de posição e movendo de posição eu consegui puxar, né, todo o sistema junto, sem que houvesse uma alteração, uma saída, né, um desmembramento dos joelhos, né, e das outras peças, né? Se eu puxo para o lado e os outros elementos vêm junto comigo, isso é um sinal de que o sistema está conectado. Então, se eu conectar com a caixa de inspeção, se eu mover um bloco, por exemplo, uma caixa sifonada, todo esse sistema se está conectado, ele vai vir junto, né? Ele vai mover junto comigo nesse novo layout que eu estou posicionando. Então, essas caixas elas têm que estar conectadas no sistema de tubo. Aqui no caso, eu só coloquei na superfície, eu não conectei ainda, né? Eu nem criei, depois num outro vídeo a gente vai criar essa tubulação toda desses dutos aqui da frente também para vocês verem os caminhos possíveis. O ralo lá de cima, inclusive, gente, me perguntaram, é para receber essas águas e indicar, né, a caída, né, dessa água. Tem gente que joga água na varanda e tudo mais, né, e as águas da chuva. Esse ralo de cima da varanda também pode ser colocado e direcionado uma tubulação de água da chuva para baixo, né? Enfim, a gente vai fazer isso num outro vídeo. Então, vamos conectar esse sistema, né? Vamos conectar as caixas de inspeção. Vejam que selecionando essa caixa de inspeção, eu tenho entradas indicadas de 50 milímetros, né? Inclusive, essa caixa aqui, ó, a superfície dela foi colocada de cabeça para baixo. Ela tem uma tampa, né? E essa tampa na outra lá, ó, ela tá de cabeça para baixo. Então, vamos ter que inverter
a posição, tá? Para que essa tampa aí, ó, que foi colocada na caixa d'água, na caixa de inspeção de cabeça para baixo, fique de cabeça para cima. Vou deletar, depois eu coloco outra caixa aí pra gente exemplificar, tá? Mas aqui nós vamos conseguir fazer atividade com essa. Selecionando essa caixa, veja que na barra de propriedades de vocês vai aparecer as entradas de 50 milímetros, né? Mas isso é totalmente editável, até porque minha tubulação que sai do vaso sanitário ela é muito maior, né? Então, das duas, uma, ou eu vou editar a minha caixa, né, e as suas aberturas de 50 milímetros, ou eu vou ter que mudar os dutos que entram nela, ou eu vou ter que colocar uma adaptação, né, uma redução, ou algum outro tipo de joelho, né, ou algum tipo de adaptador. Então, nesse caso, o bloco que eu mandei para vocês da caixa de inspeção, ele permite a edição, né? Então, nós estamos fazendo aí um ângulo de 90 graus vertical, mas nós ainda, vejam, ele estava dentro da laje, né? Precisamos descer um pouquinho. Vejam que ele está com uma inclinação direcionando para a caixa de inspeção, né? De 1% pelo menos, né? O mínimo, né, necessário, a gente pode até colocar de 3. É claro que isso, a importância disso, pessoal, é estar alinhado, né, dessa caixa está alinhada com tanto a entrada da caixa sifonada que vai entrar nesse duto, quanto com as bocas, com o bocal da caixa de inspeção aqui de 50 milímetros que nós vamos editar, tá? Então, tentar trazer para os eixos todos esses alinhamentos, né? Puxar um pouquinho para baixo aqui, ó, para deixar o mais próximo possível do eixo dessa caixa sifonada aqui, que está com 75 milímetros na sua saída maior, tá? Então, vou puxar um pouquinho para frente e um ângulo de 45 graus para conectar ao meu duto e o Revit entender automaticamente essa conexão de 45 graus, que é uma peça que já vem no template de hidrossanitário, tá? Então, essas peças também podem ser colocadas por meio de plugin da Tigre e elas vão ser automaticamente construídas se os ângulos e os alinhamentos e as alturas estiverem corretas. Uma vez que eu conectei a minha caixa sifonada a 45 graus, eu vou agora conectar o meu duto do vaso até a minha caixa de inspeção. Vejam que não está conectado. Se eu mover a minha caixa para frente, né, para o lado, esse duto não está conectado. É preciso fechar esse circuito, né? E vejam que essa conexão da caixa ainda está pequenininha e ainda está fora do alinhamento vertical. Olha, a abertura dela está lá em cima, né? Então, como que nós vamos fazer isso? Nós vamos alinhar, né, essa altura, né, junto com a altura da saída do vaso, porque a prioridade é a saída do vaso, né, e não a minha caixa de inspeção, ela deve se adaptar aos meus caminhos, né, criados primeiramente, então eu vou trocar a entrada da caixa, né, que está aqui na barra de propriedade, selecionando a caixa, eu consigo ver aqui em cotas, né, todas as entradas da minha caixa de inspeção. Então, eu vou mudar para a mesma quantidade de milímetros que tem a minha saída do vaso, que no meu caso aqui, 100 milímetros, tá? Uma vez que eu fiz essa modificação, vejam que automaticamente o Revit cria essa redução ou a peça necessária de 100 milímetros para fazer o encaixe, tá? Então, como estava aqui numa altura inadequada, não houve a conexão, né? Eu exemplifiquei só para vocês verem que a entrada, inclusive, da caixa está desnivelada em relação ao duto do vaso que eu puxei para baixo da laje, né? Então, o que que nós vamos fazer? Nós vamos abaixar. Mudamos para 100 milímetros as entradas da caixa, né? Agora nós vamos abaixar a altura dos encaixes. Vejam que aqui está 10 centímetros. Então, vou fazer um teste aqui. Eu vou baixar para 50, ó, abaixou demais, né? Vou tentar agora trocar na altura do encaixe para chegar em uns 20 mais ou menos, ó, já está bem próximo do encaixe necessário. Eu posso fazer uma cota também, tá, gente, vertical. Mas eu já identifiquei aqui que 22 milímetros vai ser mais ou menos com a inclinação desse duto, né? Vai ser encaixado perfeitamente, tá? Então, eu vou deletar aqui o componente que tinha sido criado lá em cima para realizar o encaixe nessa caixa.
Veja que agora, pessoal, é um desafio mesmo, porque é um tubo inclinado que vai entrar dentro dessa caixa sifonada. O que eu costumo fazer? Eu puxo um pouquinho de um lado da tubulação e puxo um pouquinho do outro lado da caixa sifonada. Por quê? Se eu deixar para puxar direto a tubulação, eu não consigo enxergar direito qual é o ponto de encaixe. Então, a mais fácil é você puxar da caixa para fora. Veja, eu puxo da caixa para fora e aí depois eu vejo os alinhamentos em relação à tubulação do vaso que já existe. Vou usar o AL, né, para conseguir o alinhamento entre as duas. E aí eu consigo mirar, né? Eu consigo acertar o alvo, digamos assim, dessa conexão mais facilmente, tá? Então, vejam que é mais fácil eu tirar da caixa a tubulação e encontrar com a tubulação do vaso do que fazer de outra forma. Vejam que agora, quando eu puxo a minha caixa de inspeção, vem o conjunto todo comigo. Isso significa que ela está conectada, que a conexão entre as duas, entre o sistema está pronta. Se eu quiser mudar o layout do meu projeto, eu não preciso deletar nada. É só eu mover que o Revit vai se adaptar de forma paramétrica a esse novo formato. Tá? Então vejam, puxando a caixa para um lado, para o outro, para frente, para trás, mudei, quero trocar a tampa de posição, não tem problema, tá? Porque agora o sistema está encaixado. Então, essas são algumas dicas, algumas sugestões de como vocês podem fazer esses encaixes, de como vocês podem editar essa caixa. Lembrando sempre que deve haver inclinação, né? E que a caixa sifonada deve encontrar com esse tubo do vaso a 45 graus antes de chegar na caixa de inspeção para que a inspeção seja feita somente nela, tá? Então, verifiquem sempre quantos milímetros tem esse tubo maior que sai do vaso e editem a caixa de vocês para receber conforme o projeto de vocês, tá? Então, vamos verificar aqui no 3D. O sistema está pronto, agora nós vamos fazer um outro vídeo com a parte da frente.